Olá pessoal, olá galera, venho neste vídeo falar sobre o meu envolvimento com o empreendedorismo e com os negócios. Como eu já disse em vídeos anteriores, eu desde os 9 ou dos 10 anos que tenho sido empreendedor. Comecei por vender jogos de computador piratas no meu quinto ano, entre os 9 e os 10 anos, até a diretora de turma uma vez perguntou quem é que andava a vender jogos. Eu vendia a 2 ou 3 colegas da mesma turma, e ela, depois de me acusarem, ou de eu me ter acusado, não me lembro bem, ela disse que nós não temos idade para fazer negócios e proibiu os negócios na escola. Depois cheguei a tentar vender as minhas fanzinas sobre música, continuei o negócio de vender jogos, tentava criar jogos para vender às editoras, tentei criar jogos e programas para ganhar concursos na imprensa, não tive sucesso, mas tentei. E as tecnologias foram evoluindo, mesmo passando poucos anos, e comecei a vender jogos em disquete. Cheguei a comprar de holandeses e vendia em Portugal, vendia bastante. E cheguei a ter um serviço online, mas por telefone, que não era por internet, porque ainda não existia internet, foi antes de 95, portanto, já nos anos 90, mas nos primórdios, e chegava a vender acessos, uma parte privada da BBS, que só podiam aceder pagando, ou então enviando outros programas que eu não tivesse, que é para poderem tirar alguns outros como troca. Portanto, ou era a trocar ou era a comprar. E também cheguei a ganhar, para um adolescente, algum dinheiro. Nessa altura já tinha saído a lei da informática e houve um programa na televisão a mostrar as BBS que infringiam a lei. E apareceu lá, acho que apareceram lá duas. E uma delas era a minha. E nessa altura os meus colegas todos tinham sido apanhados pela Polícia Judiciária. Eu não fui apanhado e beneficiei um bocadinho com isso, porque os meus negócios aumentaram. Mas nesse momento os negócios já eram ilícitos e depois de aparecer na televisão eu decidi desistir. Por ironia do destino, nesse programa de televisão apareceu lá o meu número de telefone e a minha BBS, e o meu sócio conheceu-me a partir daí, entrou em contato comigo, ainda não tinha fechado a BBS, e nós tornamos-nos amigos. E um ano ou dois mais tarde, que eu depois fui para a Dinamarca, depois quando voltei já existia internet. Foi uns meses antes de aparecer a internet, mas nós falamos sobre o assunto e depois nós compramos o nosso acesso à internet, ainda de uma forma muito arcaica. A internet... Nós ainda nem sequer tínhamos RDs, embora já existisse, ainda era por acesso por modem, mas depois decidimos, nessa altura, em 95, começar o negócio do hardware e do software. Tentamos vender jogos também e aplicações, mas acabou que avançamos para o hardware, fizemos o nosso primeiro grande negócio. Nós conseguimos dinheiro para abrir esse empreendimento numa loja, num shopping ou num centro comercial, a partir de apanha de fruta no verão
e vendemos. Rendeu algum dinheiro e permitiu pagar a renda ou o aluguer da loja. Colocamos as nossas peças e os nossos programas pessoais lá, em segunda mão, à venda, em exposição, e apareceu, e tínhamos as tabelas de preços, porque nós podíamos depois ir comprar nas distribuidoras e vendíamos. O negócio não era muito, não estava a ser muito lucrativo. Os nossos computadores para passar as faturas e para nós trabalharmos, o meu era o meu computador que tinha sido da BBS, uma famosa BBS, estava lá, numa caixa muito alta. Nessa altura o computador já não era tão bom como do que na altura em que foi comprado. Como é óbvio, as tecnologias vão evoluindo. Portanto, nessa altura já tinha surgido, o computador era um 486 DX 50 e depois entretanto apareceu o Pentium 75. Foi nessa altura do Pentium 75 quando apareceu que nós abrimos a loja. Depois apareceu um grande cliente, um escritório de arquitetura que fez uma encomenda. Nós obrigamos a um cheque com garantias, visado, parecido a um cheque bancário, mas naquele caso foi visado. Montamos o supercomputador, que tinha que ter características especiais, e foi a nossa primeira venda. Nós não tínhamos dinheiro para comprar as peças, a minha mãe emprestou, e depois com o dinheiro da venda nós devolvemos o dinheiro e ficamos com o lucro. E com esse dinheiro do lucro nós ficamos com algum capital para podermos reinvestir. Depois aos poucos, através de networking, etc., fomos conhecendo distribuidores em Espanha que faziam preços ligeiramente melhores do que em Portugal e começamos a comprar em Espanha. Até na maior parte das vezes íamos lá buscar, mas às vezes também traziam por caminhão, e começamos a anunciar na imprensa. E foi a partir da altura em que começamos a anunciar na imprensa, que era especializada, era conhecida por ter os melhores preços. Então aí começamos a vender imenso, começamos a vender muito. Havia dias que nós não conseguimos respirar. E quando não tínhamos troco era um grande stress. O meu sócio ficava na loja a maior parte das vezes porque ele não tinha a carta e eu muitas vezes ia buscar alguma peça que faltasse. Pronto, era uma verdadeira empresa que trabalhava bem e até chegamos a ter duas lojas lá no shopping, uma para vendas e outra para departamento técnico. Chegamos a ter outros sócios e chegamos a ter empregados. Depois chegamos a abrir uma sociedade por cotas, ou um CNPJ, e chegamos a faturar 200 mil contos, que equivalia na altura a 1 milhão de euros num ano, com um lucro baixo, portanto, mas dava para pagar salário, já recebíamos salário, os sócios, e já tínhamos o armazém, já tínhamos uma furgoneta, uma carrinha, e depois, por desentendimento com os sócios, acabei por sair da empresa. Eu não fui o único sócio a sair, e abri a empresa familiar. O objetivo inicial dessa empresa familiar, que abri poucos meses depois, que também era uma sociedade por cotas, ou CNPJ, que abri com os meus pais. Nós alugamos uma casa da portaria que ficava no resto de chão ou no térreo, e tinha um objetivo inicial de avançar com software, jogos e aplicações,
e acabou que depois com a feira, que eu já falei no outro vídeo, cheguei à conclusão que era mais fácil ganhar dinheiro com o hardware e já tinha essa experiência, e acabou que, embora tivesse tentado continuar com o software, acabei por desistir. Então avancei com o hardware. O maior erro, como já disse também no vídeo anterior, foi não ter avançado com os serviços. Eu estava a focar no meu bacharelato e na minha licenciatura, que foi mais ou menos o tempo de existência da empresa, foi enquanto estava a frequentar o bacharelato e a licenciatura, e foquei só no hardware, porque já me ocupava muito tempo. Tinha que me preocupar com as compras, para comprar a bom preço, para vender a bom preço e maximizar o lucro. E depois também era responsável pelo departamento técnico. Isso ocupava-me o dia todo. Depois tinha que ir para a universidade e depois acabava que não podia ter um side hustle. Se não andasse na universidade, podia ter aquele side hustle de estudar as redes informáticas e o Wi-Fi, que já tinha aparecido, e o Bluetooth, não é? Essas coisas, e as redes por cabo, que era para montar nas empresas. Nessa altura também comecei-me a dedicar ao e-commerce, e lá no site coloquei a dizer que fazia serviços, e um deles era montar e-learning em Moodle, que entretanto também começou a aparecer no final da minha empresa, lá para 2001, 2002. E tive pedidos de orçamento tanto para montar Wi-Fi, redes informáticas em todo o tipo de empresas, até mesmo de educação, e houve uma universidade pública, ou duas universidades públicas muito conhecidas, a pedirem-me orçamento para montar o e-learning. Portanto, a primeira vez que eles começaram a pensar no e-learning. Eu aí perdi uma grande oportunidade, mas como eu estava a terminar a licenciatura, não me quis meter nisso, porque depois não tinha tempo para estudar, e por causa disso fui avançando fui continuando com o hardware. São decisões que nós tomamos. Depois, a partir daí, entrei na minha zona de conforto. Nessa fase não, mas depois a seguir comecei a trocar o meu tempo por horas. Portanto, eu era empreendedor, portanto, fui um misto entre um trabalhador independente e um empresário em nome individual, ou um MAI, porque eu tornei-me formador profissional de treinamentos e de capacitação, de cursos vocacionais e profissionais, ensino básico, ensino superior. Eu trabalhei um bocadinho na maior parte das modalidades educativas e de formação ao longo de 18, 20 anos. Mas ao mesmo tempo também tinha os meus projetos também como freelancer, de multimédia, de programação, desenvolvimento, web, informática, técnico de informática. Cheguei também àqueles serviços que eu não fazia para as outras empresas, acabaram por subcontratar para, entre aspas, para uma empreitada dessas coisas, também das redes. E passar cabo, e eu cheguei a trabalhar em vários trabalhos desse género. Claro que é empreendedorismo à mesma, mas acabei que durante estes anos todos, a minha juventude, estava eu ainda na juventude até agora que estou na meia-idade, nesse tipo de trabalhos. Completamente na zona de conforto. Depois também constituí família e depois também o side hustle, quando se tem família, também não é tão fácil, porque tem que haver uma certa dedicação, e a vida foi andando assim.
Em 2012 tentei começar um side hustle, que é o Gajo ICRC, que surgiu em agosto de 2012. Portanto, em agosto em Portugal é o mês de férias, então pensei em criar. Nesse ano, por acaso, foi um mês que eu tomei uma decisão errada. Estávamos já numa crise que começou em 2008, mas eu não senti na pele. Entre 2008 e 2012 foram anos em que faturei bastante, mesmo porque trabalhava muitas horas, e então, como eu trabalhava tempo-hora, e as horas estavam a ser bem pagas também, havia alguns trabalhos que pagavam o dobro do habitual, então eu pensei que a crise não me afetasse. Então eu não aceitei um contrato que era um contrato de exclusividade, mas não era... Era um contrato parecido a um contrato de exclusividade, que era entre as 8 da manhã até às 20 horas, tinha que trabalhar para eles. E então eu decidi não aceitar, que foi um erro. Depois entrou uma crise, depois já não conseguia trabalho, neste caso trabalho de freelancer, nem numa coisa nem na outra, e tive uns anos complicados entre 2012 e 2015. Foram os piores anos da minha vida a nível financeiro, e aí fui desenvolvendo o Gajo ICRC. Tinha dificuldades financeiras, mas tinha vontade. Desenvolvi as ideias, coloquei algumas coisas na prática, fiz algumas provas de conceito, e depois, quando as coisas estavam a começar, entre aspas, a rolar, acabou a crise, começou outra vez tudo a funcionar mais ou menos como antes, e voltei outra vez à mesma vida. Deixei bastante, fiz poucos serviços como programador, ainda tive assim com alguns trabalhos, mas era um serviço de programador, mas com tecnologias mais avançadas do que antes. E tive formação e ensino superior entre 2015 e 2019. E depois decidi mudar para o Algarve. Sempre foi um sonho meu, portanto, Algarve, sul de Portugal, vir viver para a terra do meu avô paterno. Sempre tive muita admiração por eles, também para a minha família materna, mas tive sempre mais tendência para este lado do sul, e quis vir viver para cá por muitas razões, mas também porque destaco por questões de divórcio, por os meus pais já estarem a viver, terem mudado para o Algarve há pouco tempo, e por considerar que aqui tinha outras perspectivas, e já estava farto com a minha idade, e eventualmente por estar farto de uma vida numa grande cidade, quis vir para uma zona mais calma, um bocadinho mais calma, e comecei a empreender aqui a partir de 2019 em propriedades de investimento, no negócio das roupas, porque era o sonho da minha nova esposa, que entretanto voltei a casar, a Rosilene Santana. O mérito dela é esse negócio, mas também acabo por ajudar, dedicar algum tempo, e voltei a desenvolver o Gajo ICRC. Tenho aí muita coisa por lançar. Desenvolvi provas de conceito em produtos biológicos e regionais, que também hei de lançar,
e vou continuar o meu empreendimento assim. E dentro do empreendedorismo e dos negócios, é isto. Eu lembro-me que em 2018 tentei voltar a trazer um software para a saúde e para business intelligence para Portugal, que também não deu certo. Estes novos negócios ou reavivar estes negócios que criei em 2012 é algo que estou a trabalhar. A maior parte ainda não está disponível ao grande público, então este canal servirá, e os outros, o Gajo ICRC, o Gajo ICRC Média, o Gajo ICRC.net, os canais de YouTube, os blogs, as redes sociais terão as novidades. Este canal propriamente dito não falará tanto sobre isso, mas acaba que vou acabar por me lembrar de fazer algum vídeo sobre algum assunto que tenha direto ou indiretamente a ver sobre esses assuntos dos negócios que estou a desenvolver. Muitas vezes não faço vídeos diretos porque às vezes não se deve falar sobre coisas que ainda estão a ser feitas. É importante não falar demais. E então eu farei vídeos para ajudar ou para informar alguns tópicos importantes dos negócios, que é um dos objetivos deste canal. Tal como eu já fiz alguns vídeos sobre isso, que são vídeos um bocadinho mais leves, portanto sem entrar em grandes detalhes, mas depois também conto a criar conteúdos mais extensos, por exemplo com lives de algumas horas, e eventualmente publicar e-books sobre alguns destes assuntos e quem sabe cursos, e depois aí entrarei com a máquina de marketing. Mas pronto, vamos fazer um passo de cada vez e o dia da manhã será mais furtivo. Para já, neste preciso momento, tenho apenas, entre aspas, 174 subscritores, que já não é mau, mas estou a precisar de mais. Eu gostava de monetizar este canal um dia, se continuar com este caminho só daqui a 4 ou 5 anos. Portanto, subscrevam, comentem, partilhem nas redes sociais este canal. Estou grato por terem assistido até ao fim e até ao próximo vídeo.